Nós somos o Projeto Júpiter, equipe de foguetes da USP. Nós construímos foguetes para participar das maiores competições do mundo e contribuir para o setor espacial brasileiro. Para isso, projetamos do zero cada parte do foguete. Nós mesmos que desenvolvemos nosso motor, fabricamos toda a estrutura aerodinâmica, os sistemas eletrônicos e costuramos nosso próprio paraquedas para garantir que o foguete retorne inteiro da missão. Tudo isso para carregarmos um payload, que é um experimento científico a ser lançado na atmosfera e que em 2021 foi considerado pela NASA como um dos melhores da competição. Dentre as competições que participamos, a primeira delas é a LASK, Desafio Espacial Latino-Americano, do qual somos campeões por 3 vezes seguidas. E na última edição, batemos o recorde latino-americano, alcançando 3,7 km de altitude com esse foguete. A segunda é a SA Cup, nos Estados Unidos, a maior competição do mundo. Nela, já chegamos a ficar em quarto lugar dentre as mais de 150 equipes e 1.700 alunos do mundo inteiro. Neste ano, fomos selecionados novamente, mas infelizmente não temos um suporte muito grande do governo para custear todo o projeto e a viagem para os Estados Unidos. Para isso, criamos uma vaquinha para arrecadar fundos, finalizarmos o nosso mais novo foguete em desenvolvimento e ir à competição, agora em junho. Então, o seu apoio é muito importante para a gente. Independente do valor, você vai ganhar um ticket personalizado com o seu nome, como se você estivesse indo com a gente para a competição. Acesse o link na descrição e entre no nosso perfil, @Projeto Júpiter, e saiba mais. Contamos com você e muito obrigado de coração. Tá funcionando. Oi, gente, boa noite. Bom, desculpa demorar um pouquinho, mas a gente vai estar começando aqui agora. No nosso evento de apresentação do Junho Terceiro, que é o nosso projeto para esse campo de 2023. Bom, primeiramente, bem-vindos, obrigado a todo mundo por estar aqui hoje. Bom, pode ficar. Bom, a ideia desse evento não é só apresentar o foguete em si, né, o nosso projeto pronto, mas também dar uma breve história do que é o Projeto Juno, por que a gente está levando para essa Cup e como vai ser o evento, a competição lá em si, como é que a gente vai estar fazendo para explicar para todo mundo, não só o nosso projeto técnico, mas também como é que está a nossa preparação para a viagem. Bom, das nossas participações da SA Cup, né, o Júpiter nasceu em 2015 para uma participação da Spaceport America Cup, que na época se chamava IREC. Foi o primeiro evento de competição de foguetes que a gente participou. E desde então, a gente tem participado da competição em vários modelos que aconteceu, inclusive na época da pandemia. Começamos em 2015, passamos para o Navam em 2016. O Impérios em 2017 foi o nosso projeto que acabou não conseguindo ser lançado no Novo México de fato, acabou sendo lançado na Cobruf, mas também foi um projeto feito dedicado para a Spaceport America Cup. E o último insight na SA Cup foi o Calixto, o nosso grande Calixto. E a gente participou, como eu disse, das edições online que teve em 2021, com o projeto do Europa, que algum tempo depois evoluiu para o projeto do Juno, que é um projeto que a gente levou para a competição latino-americana. Ele é o nosso campeão latino-americano e a gente tem bastante confiança de levar ele para a maior competição do mundo agora, né? A gente já tem as Libertadores de foguetes, agora a gente quer o Mundial de foguetes. É mais ou menos essa o espírito. Então, o que é, eu falei várias vezes do projeto Juno, então o que é de fato a história do Juno, né? Como eu disse, a vida do Juno se entrelaça muito com a vida do Europa. O Europa foi um projeto que a gente teve, que era para levar para esse campo de 2020. Ele acabou por conta da pandemia, a gente não teve nenhuma competição física de levar a Europa, então a Europa ficou muito marcada como um projeto virtual, né, que a gente fez. Era um projeto muito técnico, que a gente queria levar para frente, né, porque a gente começou com as competições presenciais. Na linha do tempo ele começa, como eu falei, em 2020. Em 2021 a gente tem a primeira SA Cup Online, que a gente tem o projeto Europa, porque ele se relaciona muito no projeto. Em 2021 a gente teve a competição latino-americana, foi também online, mesmo com algumas menores restrições da pandemia, ela acabou sendo online.
que foi o começo do projeto Juno de fato. Então, o primeiro Juno que a gente teve foi o Juno 1, que era um projeto, como eu falei, sem relacionamento com a Europa, era um projeto de híbrido, que a gente levou e ganhou a competição online na primeira época que a gente participou. Em 2022, a gente queria levar o Juno primeiro, esse projeto que foi para a LASP, para a IC Cup, por conta de problemas de logística, de visto. A gente ainda estava sofrendo muito com pós-pandemia, a gente não conseguiu ir para os Estados Unidos de fato, então a gente não participou da IC Cup de 2022, que aconteceu de fato no Novo México. E no mesmo ano, a gente pegou esse projeto, a gente fez algumas melhorias com o tempo a mais que a gente tinha, e a gente criou o Juno Segundo, que foi o projeto que a gente levou para a LASP de 2022, que foi o nosso projeto campeão, tricampeão da LASP, 3 vezes campeão, a segunda vez campeão, inclusive, com o próprio projeto do Juno, e a versão dele sólida e com os adendos que a gente fez, foi a campeã na competição lá em Tatuí mesmo, o lançamento, inclusive um dos lançamentos mais nominais que a gente teve no projeto, com recuperação funcional, ele voltando intacto, foi um grande sucesso pra gente, então a gente tem, um grande orgulho estar apresentando o Juno uma segunda vez e na terceira versão dele agora. Então a gente quer levar essa maior versão agora, com algumas melhorias que a gente fez entre o projeto de 2022 para agora de 2023, para a competição mundial, porque a gente tem bastante fé nesse projeto. Como eu disse, ele é um projeto com muitos prêmios e muito remunerado em projeto e em trabalho também, do trabalho de todos os membros do pós-pandemia também do projeto. Então o Juno significa muito para a gente, desde o começo dele até a versão dele de agora indo para esse campo. Então a história dele significa muito pro projeto. Bom, como eu falei, o Juno Segundo e o Juno Terceiro se relacionam muito fortemente, até porque eles são um projeto acaba levando o outro. A gente tem aqui alguns dados do Juno Segundo, eu não vou me aprofundar exatamente neles agora, porque a gente quer apresentar o Juno Terceiro. Esse aqui é só uma lembrança do como foi o nosso projeto, que foi o nosso sucesso na Latino-Americana, que foi um projeto de motor sólido, que é o nosso motor sólido do Mandioca, que é o mesmo motor que a gente levou naquele voo que eu mostrei, que estava pequenininho, mas estava ali, que é do Impérios, que foi o que a gente levou para a Cobruf em 2017. E foi o nosso primeiro lançamento de sucesso pós-pandemia. Então, é esse belíssimo voo, que atingiu um apogeu de 3,7 quilômetros e vários marcos da competição. Ele foi o primeiro a ser lançado no dia. Ele foi um sucesso na competição, inclusive nos dias seguintes a gente ficou não só ajudando outras equipes, mas também expondo o Juno, porque ele foi um sucesso no período que ele teve lá. Então, aí a gente passa para a nossa história do Juno Terceiro. Como eu disse, o Juno Terceiro é a ideia de levar o projeto com algumas melhorias que a gente viu do voo da SCAM, da LASP, para a SCAM. Inclusive, vários testes que a gente fez no nosso mini foguete Mix, que foi lançado em março desse ano, foi também visando fazer testes e melhorias que a gente observou de algumas falhas, algumas coisas que poderiam ser aumentadas do nossa experiência na LASP. Então, a overview dele, como você pode ver, ele é bem parecido com o do Juno Segundo, e essa é realmente a intenção. Então, agora a gente vai passar um pouco sobre o projeto técnico de fato e mostrar para vocês com um pouco mais de detalhe. A gente pretende não se aprofundar muito, até para não ficar muito longo, mas o que é de fato o Juno e do que ele é feito de fato. Passando para a parte breve de aerodinâmica e estruturas do projeto, a gente continua com o nosso modelo de ogiva von Karman, né? E as aletas trapezoidais com o aerofólio NACA 0012. E a cauda que a gente desenvolve desde a época do EAD, né, na época da pandemia, a gente começou a desenvolver alguns trabalhos a mais com CFD para desenvolver elas. Todas essas peças elas são manufaturadas com impressões 3D feitas ou dentro do nosso próprio laboratório, ou parceria com alguns outros laboratórios pertencentes à Poli, de fato. E todas reforçadas com composto, né, com fibra de vidro e ou fibra de carbono. A estrutura em si da fuselagem é o de praxe para foguetes da área dele. Ele é feito, a maior parte de fibra de carbono laminado, com a parceria dos nossos patrocinadores que são a Tex Glass. Exclusão do tubo em que vai o período de telemetria, porque a fibra de carbono acaba interferindo na transmissão, então a gente opta por deixar essa parte do módulo específico de fibra de vidro, até para não ter interferência. A integração entre eles, a gente continua usando o modular. A gente divide, o que significa que a gente divide o nosso foguete em vários pedaços.
E esses pedaços são conectados por essas conexões, e que cada uma dessas abas ela é colada e conectada com os núcleos de fato, e eles são parafusados entre si. Então isso facilita tanto o transporte, porque quase tem que fazer uma viagem muito chique de avião, e também por esses trabalhos entre si, porque as áreas conseguem trabalhar melhor com os módulos delas desse jeito. Bom, passando dos dados de voo, isso aí é mais ou menos o que a gente espera. Ele é bem parecido com, obviamente, com o voo do João segundo. O apogeu está entre 3.700 metros, que é o próximo da competição, que fica em torno de 12.000 feet. A margem estática dele está no projeto emprestado, e a velocidade de saída do trilho está em concordância com tudo da competição. Agora a gente vai falar do período. Oi, gente, eu sou o Felipe, e agora eu vou falar um pouco do Pelote. O Pelote desse ano, que vai ser embarcado no Juno 3, vai ser o mesmo que foi embarcado no Dallasca, mas com uma estrutura diferente e também várias melhorias. Então, para quem não sabe, ele é chamado Earth Horizon, porque ele determina a atitude do foguete, que é a orientação do foguete no espaço, por meio de imagens. Aqui, como vocês podem ver, tem uma câmera ali. Por meio dessa câmera, a gente tira a foto e aplica um algoritmo para determinar a atitude. Além disso, um problema que a gente viu no foguete da ASC, no nosso payload, era o furo na fuselagem, porque, como eu vou explicar daqui a pouco, o nosso método ele depende da detecção de borda, né? E como é uma câmera com uma lente com ângulo de visão muito grande, o furo da fuselagem acabava aparecendo na imagem e acabava dificultando a detecção de bordas, né? Então a gente desenvolveu um sistema para alinhar a câmera para fora do foguete, depois do módulo ser fixado no tubo, assim facilitando o pós-processamento das imagens. E também junto no módulo tem a telemetria, que é para a gente passar vários dados em tempo real para a estação na Terra. Serve também para aumentar a massa mínima do payload de 4 quilos. Bom, e Earth Horizon sensors são sensores usados em satélites, né? E eles usam sensores infravermelhos e entram nos sensores para determinar algumas direções que facilitam a determinação da altitude do foguete. No nosso caso, ao invés de usar sensores infravermelhos, a gente usa câmeras de luz visível, né? E então, durante o voo, a gente tira várias fotos, umas 10 fotos por segundo, com uma lente triangular. E, basicamente, essa é a parte que é feita no payload em si. A maior parte é feita depois, no pós-processamento, que consiste em, primeiro, tratar a imagem, ou seja, facilitar, melhorar ela para o código funcionar melhor. Então a gente antes deixa a imagem em preto e branco e depois aplica um enfoque nela. Depois a gente aplica um detector de bordas. Esse detector, o objetivo dele é detectar o horizonte, e a partir dessa borda detectada a gente aproxima a melhor elipse a essa borda detectada. Eu vou mostrar a foto já, que aí dá para entender melhor. Então a gente projeta essa elipse numa esfera unitária, e então o plano que contém essa elipse na esfera unitária dá o ângulo necessário para calcular o pitch e roll do foguete, e aí o IO é calculado posteriormente. O algoritmo em si a gente viu de um artigo, a gente não criou isso do zero, e então é algo mais complexo assim, né? Pode pensar? Aqui tem a imagem tirada no foguete no Nix, que foi lançado pela segunda no começo do ano. Aqui tem a detecção de bordas, então ele detectou a linha do horizonte, e como eu disse, essa borda em cima é do furo da fuselagem. A gente cortou a imagem, então não dá para ver tanto, mas é um problema bem grande se a gente tivesse cortado. Pode pensar? Aqui, por meio daquela detecção de borda, a gente detectou a melhor elipse, que aproximava aquela detecção. Então a gente fez a projeção dessa elipse na esfera unitária e conseguiu esse vetor normal que tem essa elipse.
então a gente determina a atitude. Boa noite, gente. Sou Juliana, da área da eletrônica, e aqui a gente tem a telemetria, que está localizada no módulo do payload, exatamente para fazer um pouco mais de massa, né? Porque segundo as regras da competição, o payload tem que ter aproximadamente 4 kg. Então, a telemetria está fazendo um papel, entre aspas, na visão da competição secundária, que é o de envio de dados. E a gente tem uma PCB, né, uma placa de circuito ali, que a gente mesmo faz, e ela envia dados de sensores como aceleração, velocidade angular, umidade, temperatura, campo magnético, e ela opera numa banda ISM, ou seja, uma banda aberta, que a gente consegue operar nos Estados Unidos sem licença, e ela usa modulação LoRa, que significa long range, ou seja, a gente consegue alcançar longas distâncias com a tecnologia que a gente tem, e no Juno 2, foguete Galáxia do ano passado, a gente conseguiu um range de aproximadamente 5 km. Isso faz com que a gente tenha certa confiança em conseguir os dados de voo, por exemplo, mesmo que o foguete não seja recuperado por telemetria. E além disso, a telemetria também já foi testada no NICS, e é o trabalho acumulado da eletrônica de anos. A telemetria começou a ser desenvolvida dessa maneira, com esse microcontrolador, com esse tipo de sensores, aproximadamente em 2018, e a eletrônica vem aprimorando ela desde agora, desde este presente momento. E também a gente tem uma novidade para esse ciclo, que é a interface gráfica da telemetria. Finalmente ficou pronta. Antes tinha uma outra versão que não foi terminada por motivo de pandemia, etc. E agora a gente fez uma nova interface, e essa interface também já foi usada para visualizar os dados do NICS, que foi o foguete, né, lançado em Pirassununga em março desse ano. Então, pode fazer. Então a gente tem uma visualização estilo uma dashboard, e ali primeiro a gente tem os dados de pressão, que servem principalmente para conferir se o foguete foi balístico ou não e quais eventos ativou. Porque pela curva de pressão já dá para saber muitas informações em tempo real. E a gente também tem ali os dados de GPS, que são fundamentais para a gente conseguir localizar o foguete depois que ele é lançado. E a interface da telemetria também permite que a gente tenha uma facilidade maior na hora de recuperar os dados depois, de fazer um log mais fácil para visualizar esses dados. Oi, gente, boa noite. Vou falar um pouquinho do motor que vai no Juno 3, né? O nome do motor é Mandioca. Esse motor é um motor que está há um bom tempo aí acompanhando a gente da propulsão. Já vai ser o terceiro lançamento que a gente faz com o Mandioca. Então, eu vou falar um pouquinho, né, da história dele. O Mandioca ele surgiu lá em 2016, 2017. A ideia é que ele fosse lançado no Impérios, que é um foguete de 6 polegadas que a gente queria levar para a Spaceport em 2017. O foguete foi todo manufaturado, o pessoal chegou aí na competição, só que aí eles tiveram alguns problemas de última hora. E aí, no último dia, quando eles estavam prestes a lançar, teve uma tempestade de areia. E aí acabaram não conseguindo lançar o foguete, trouxeram ele de volta. E aí o Mandioca acabou não conseguindo aí cumprir o propósito original dele, que era voar na Spaceport. Ano passado, enquanto a gente estava desenvolvendo o Juno 2, a gente ia fazer um motor diferente. Só que a gente teve um problema na hora de testar ele, a gente não teve um desempenho esperado. Então a gente decidiu trocar de volta para o Mandioca. E aí o Mandioca fez o lançamento dele na Alaska em 2022, né, ano passado. Antes disso, ele também foi lançado na Cobruf, que é uma competição que acontece aqui no Brasil, lá em 2017. Foi lançado lá no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Foi uma parceria que o Júpiter fez com os militares, né? Eles estiveram acompanhando todo o processo, desde a fabricação de chocalete até a montagem do motor. Então já tem 2 voos bem-sucedidos aí, né, na história do Mandioca. E aí agora ele vai finalmente aí tentar cumprir o objetivo dele, que é ser lançado na Spaceport, que ele não conseguiu em 2017, na Impérios. Então a gente está colocando aí o Mandioca no Juno 3 com altas expectativas, é um motor que a gente conhece muito bem. A gente está bem habituado a trabalhar com ele. E agora falando um pouquinho mais tecnicamente, né, depois de falar um pouquinho da história do motor. Esse motor ele tem 5 grãos, os grãos dele são feitos de PNSB, para quem não está habituado com o termo. PNSB é uma mistura de sorbitol com nitrato de potássio, então a gente usa sempre a proporção de 65% de oxidante para 35% de combustível. Ele tem o perfil base, que é o que a gente chama,
que é essa geometria aqui que nós vemos na foto, né? Ele é um cilindro com um furo passante. Essa configuração chama base, né? Tem a queima mais neutra aí, né? E a gente usa a inibição de Kevlar, que é um tecido aí bem interessante em relação a propriedades aí de chamas, né? Ele deflete chama. E a gente usa essa inibição aí porque a gente não quer que o motor queime, o grão queime na face externa, né? Além disso, a gente também coloca uma proteção térmica no motor. A gente está usando EPDM, é uma borracha, ela vai ter um efeito ablativo. Até hoje a gente nunca teve nenhum problema com esse tipo de proteção térmica, então a gente também vai manter para o 23. E ele tem uns espaçadores entre os grãos que vão ser feitos de MDF de 10 milímetros. Falando um pouquinho da estrutura, né? A estrutura do motor é praticamente tudo de metal. A gente tem um case de alumínio, a liga V101 que a gente utiliza no Júpiter. A gente faz várias simulações estruturais nas peças para a gente garantir que elas aguentam a pressão e todo o esforço aí que elas vão sofrer no motor. A gente tem duas linhas de parafuso para poder prender as duas pontas do motor. A gente tem um bulkhead, né, que é essa pecinha aqui embaixo, que é feita de alumínio, a liga diferente da câmara, é 6351. E a gente tem um nozzle que é feito de aço, que é um material que a gente também está bem habituado a usar. Em todos os motores que a gente fez até hoje, a gente usou o bocal de aço. E do motor isso também tem um fato bem curioso do Mandioca. A gente vai ter dois responsáveis aí que vão estar acompanhando a gente no processo da Expo Sport, né? Um é o Rick Machek, que é o nosso mentor, né? Ele tem um programa aí que ele quer fazer um motor de açúcar que chegue a 100 km de apogeu. E a gente também tem um outro mentor que é o Jim Young, também é um grande nome aí que mexe com motor de açúcar dos Estados Unidos. E um fato interessante foi que nessa Spaceport 2017, depois que o pessoal não conseguiu lançar o Mandioca por causa do Império, por causa do processo de areia, eles deram o Mandioca para o Rick Machek e ele embarcou o Mandioca num voo que ele fez junto com o pessoal do MIT. Então eles tinham uns alunos lá do MIT que tinham um foguete, aí botaram o motor do foguete e lançaram. Então, além dos nossos dois voos aí, tem esse Plus, que foi o voo do Rick, então a gente está bem confiante aí. Altas expectativas para o voo do Mandioca. Aqui tem alguns dados interessantes do motor. Essa daqui é a curva de empuxo dele. A gente obteve um teste estático. Aqui tem algumas fotos do teste estático que foi feito. Esse teste é de 2017. Aqui tem os dados aí do tempo de queima, um pouco mais 5 segundos de tempo de queima do motor. Ele tem um empuxo médio de 1.600 newtons. O pico fica ali perto de 2.500 newtons. E aí o impulso total dele é de aproximadamente 9.600 newtons segundos. Então é um motor de classe M, até por isso que a gente chama de Mandioca. A gente costuma chamar os motores aí pela primeira letra da classe. Olá, boa noite. Eu sou Arada, o pessoal me conhece por Arada, meu sobrenome. Eu sou o gerente da operação. E vou explicar um pouco mais de como está sendo o jogo 3 aí para a REC. Bom, para começar, nosso paraquedas é um quadro esférico, é a geometria dele, então é um quadro de esfera. E é um reefing. Reefing, para quem não sabe, é um sistema que usa um paraquedas único para dois eventos de recuperação. O primeiro evento para reduzir a velocidade, o segundo evento para realmente prevenir o dano de uma queda. Então, o que a gente chama de droga, evento droga, o primeiro evento, que é quando o paraquedas briefing está fechado, ele está totalmente aberto. Então, por uma corda, né, que a gente amarra no próprio velame, né, ou na queda, como a gente chama na REC. O velame é o tecido do paraquedas, né? Então ele vai preso, essa corda do briefing vai presa no velame. E na hora do segundo evento, a gente corta ela com a cutrônica, que é o nosso sistema de desbriefing. Ele vai dentro da ogiva, composto basicamente por barômetros para detectar a altitude que o fluido está. E na altitude de 1.400 pés, ou 457 metros, ele ativa para justamente permitir a abertura completa do paraquedas. O paraquedas atualmente é esse aqui, é o rosa e verde. A foto parece uma réplica de verde por dentro. E a gente apelidou ele de desespero por várias coisas, na verdade. A primeira delas é porque ele foi feito em menos de 2 semanas, que é um recorde pra gente, porque ele é o nosso maior paraquedas já feito. Essa pressa ocorreu por conta de um teste que a gente fez por volta da
na terceira semana de abril, que foi o nosso drop test, que é em parceria com um dos nossos maiores patrocinadores, que é a Skydive for Fun, que é uma empresa de paraquedismo. Nosso querido Thales, representante da Skydive, um dos fundadores, ele permitiu a gente um dia de salto, de voo, né, de saltos, que a gente foi permitido soltar os paraquedas para testar eles em voo mesmo. Então, na prática, né, como o paraquedas funcionaria no lançamento. Então, foi uma experiência muito boa, a primeira experiência nossa relacionada no drop test, né? Sempre foi um sonho da REC fazer isso, então a gente tornou esse sonho possível com o Skydive. E esse dia foi repleto de surpresas e, como posso dizer, desesperos. O primeiro deles foi que o nosso principal paraquedas, que era o Ariel, que era amarelo e roxo, ele foi perdido, mesmo com GPS, ele foi perdido num matagal cheio de cobras. E foi me dito que era um coral, então a gente realmente não conseguiu ir atrás dele. Infelizmente, ele perdeu o nosso querido Vario. E aí a gente teve que manufaturar o nosso desespero meio que às pressas, justamente para conseguir levar um paraquedas com as luzes terminais necessárias para a competição dessa equipe. Como eu já disse, a Contrônica é o sistema de barômetros que vai dentro da ogiva, justamente para facilitar o contato do paraquedas e os eletrônicos. E nossa ejeção é feita por CO2, pressurizando o módulo, e assim empurrando a ogiva para fora, né? Ela tem uma peça chamada shoulder que empurra com a pressão, ela é como se fosse um ângulo e abre o módulo. A diferença para o Juno 3 no 2, da REC, é quase nenhuma, como a gente teve uma recuperação nominal. Pela primeira vez na história do projeto, a gente decidiu manter, por mais estranho que pareça, a gente decidiu não inovar, justamente para ter certeza de que não foi sorte. Porque no ramo de paraquedismo, a sorte às vezes acontece mais do que deveria. E para garantir que não foi sorte, foi a excelência técnica mesmo, a gente decidiu manter, adicionando somente uma câmera que vai ser costurada, assim como as briefing cutters, que são as câmeras de corda aqui nessa foto que permitem cortar a corda do briefing. Ela vai ser costurada ao riser, que é o umbilical, é o cabo do paraquedas que junta o foguete de paraquedas. Vai ser justamente para conseguir gravar o paraquedas abrindo durante o voo. E então, como eu disse, o sistema é praticamente idêntico ao Juno 2, tanto por ejeção, pela trava do módulo, paraquedas é a mesma geometria, só não é o mesmo tamanho devido ao aumento de massa e preparativos para o próximo foguete, que talvez ele possa ser, paraquedas possa ser reutilizado no próximo foguete. E da REC é isso, para passar para o próximo. Aqui tem alguns vídeos de alguns testes que nós fizemos, tem vários testes na verdade. O Nix teve vários aspectos bem parecidos com o Juno 2, então ele é bem parecido com o Juno 3. E aqui estão vários testes que funcionaram muito bem. Esses dois últimos que já tocaram, eles são do Nix, eles são com 25 gramas em vez de 45, porque o módulo do foguete é menor. E esse teste aqui, o teste mais recente, que você está mostrando para o teste mais recente foi feito na semana passada, com 50 gramas em vez das usuais 90, porque aqui no Brasil a gente está tendo um problema de distribuição de cartuchos de 45. Então a gente vai conseguir comprar nos Estados Unidos o cartucho de 45 para utilizar durante a competição, mas para testes a gente infelizmente não vai conseguir utilizá-los. Então foi um teste de 50 gramas mesmo, exatamente como foi o Nix, só que com um módulo bem maior, de 5 alguma coisa por gramas. E é isso da REC. Vou passar agora para a Juliana falando dos eletrônicos. Boa noite de novo, gente. Eu vou apresentar um pouquinho aqui outros aspectos do sistema eletrônico do foguete. A gente tem principalmente a eletrônica de ejeção, né, que é o nosso sistema mais crítico, que ativa o paraquedas, e ele é composto por um sistema COTS, né, que significa Commercial Off the Shelf, que é um sistema comprado, exigido pela compressão, e um sistema de silagem, que significa Student Research and Development. É um sistema que a gente mesmo desenvolve. E a gente também tem a telemetria, que eu falei mais cedo no payload, porque a telemetria está localizada no módulo do payload, e
A gente também tem uma nova estrutura que vai ser embarcada no foguete que vai ser feito no Juno 3. Na eletrônica da ejeção, a gente tem o RC3, com o altímetro COTS. A gente já usa ele há um tempo, ele se tornou confiável nos nossos voos. E ele é alimentado por uma bateria de lítio de 3,7 volts. É uma bateria que é ideal para ativar os IMETs, né, que a gente precisa de cada sistema da eletrônica. Tanto esse daqui, o COTS, como esse rádio, precisam ativar 4 IMETs. E é uma corrente relativamente alta, aproximadamente 4 amperes. Então a gente precisa de uma bateria com uma carga maior para conseguir ativar esses IMETs, que são como fósforos eletrônicos que ativam a recuperação. E ele também vai servir como o sistema oficial de altitude na competição, porque a competição, a ICAO, né, exige... Calma, pode voltar. A ICAO exige que a gente passe dados de voo, porque uma parte da pontuação da equipe é dada pelo voo, e isso é medido pelo quão próximo chegou do apogeu que a gente deveria chegar. E são 10 mil pés, que são aproximadamente 3,3 quilômetros. Então, a eletrônica vai ser responsável por passar os dados para a competição e o RC3 vai ser o nosso medidor oficial dessa altitude, porque a competição também exige que o COTS seja o altímetro oficial. Então, a gente tem o RC3. A gente também usou esse mesmo sistema no Callisto em 2019. A gente passou os dados do RC3 para essa ICAO. Só que a gente não gosta só de fazer coisas compradas, né? Acho que todo o ponto do Júpiter é você desenvolver seu próprio sistema, você aprender coisas novas. Então a gente tem uma altímetro esse rádio da eletrônica também, que está com uma cara nova esse ciclo, e vocês podem perceber que ele tem dimensões mecânicas muito parecidas com a RC3. E isso foi feito para caso esse rádio dê algum problema de última hora, a gente consiga trocar para um sistema comprado. Essa decisão foi pensada exatamente para não atrapalhar a operação do Júpiter, e a placa foi projetada pensando nisso. Então, só que esse rádio é alimentado por 2 baterias, uma de potência, que é a bateria de lítio de 3,7, e uma de 9 volts, que alimenta o microcontrolador. Mais uma overview aqui do S-Rádio. A gente tem o código Tomás, que está aí no Júpiter desde 2018, né, esse código, e é um código que funciona bem, então a gente nunca trocou. Eu vou falar um pouquinho mais desse rádio mais à frente, pode passar. Sobre o hardware dele, né, foi desenvolvido totalmente nesse ciclo e representou uma profissionalização da manufatura da eletrônica, porque antes todas as nossas placas eram feitas à mão, e agora a gente tem uma plaquinha aqui um pouquinho mais profissional, um projeto um pouco mais profissional, mais robusta, né? E com tamanho menor, o que facilita muito o projeto das nossas estruturas também. Então, esse hardware aqui, a gente tem um controlador da ST, que é um patrocinador nosso. A gente tem um barômetro, né, que o nosso altímetro funciona por leitura de pressão, né, ele usa os dados de pressão para identificar o apogeu. E a gente também tem uma memória externa para gravar alguns dados. A gente tem circuito do buzzer para saber, para o operador no trilho, saber se o sistema foi acionado corretamente, saber se a leitura de pressão está correta no trilho, saber se a rede eletrônica está conectada devidamente. Então a gente tem um buzzer para indicar se tudo correu como esperado na ativação do sistema S-Rádio da eletrônica. A gente tem o circuito de potência, né, para ativar os IMETs, como eu disse antes. Os IMETs requerem uma corrente alta para ser ativados, então como tem 4, a gente precisa de aproximadamente uma corrente de 4 amperes para ativar os IMETs. Então uma plaquinha de circuito lógico assim não consegue fornecer 4 amperes, então a gente precisa de um circuito de potência para conseguir ativar os IMETs. E a gente também tem um circuito de detecção de IMET, né? Porque muitas vezes na montagem do foguete ocorrem problemas na conexão REC eletrônica. Só que quando você monta o foguete inteiro, você não consegue ver isso, porque o foguete está montado, está lá dentro, você não consegue ver. Então a gente projetou esse ciclo, um circuito de detecção de MET, para saber se, quando o foguete for montado, a gente sabe que a REC eletrônica está realmente conectada. Se eles não estiverem conectados, a gente ouve um bip de erro.
e o sistema não funciona, isso avisa para o operador se a rede eletrônica estão devidamente conectadas, que é uma funcionalidade muito importante, né, dos nossos sistemas. E aqui um pouco mais sobre o código. Bom, foi feito pelo Tomás, um membro da Eletrônica, em 2018. E ele é um filtro adaptativo, porque, enfim, durante o voo, às vezes a dinâmica de voo é um pouco difícil, né, de prever. Então a gente usa um filtro adaptativo para filtrar o ruído, né? E também funciona por uma máquina de estado sequencial. Então a gente tem um estado de detecta lançamento, detecta apogeu, detecta o main e por fim o estado final. Enfim, basicamente o código funciona com uma regressão quadrática sobre uma parábola de referência e vários desses parâmetros da parábola foram setados com várias simulações estatísticas há alguns anos. Telemetria, eu vou falar um pouco mais brevemente de alguns assuntos dela, de alguns detalhes dela, porque eu já comentei dela no payload, mas basicamente a gente quer fazer outras melhorias nela. Por exemplo, a gente quer reduzir o consumo de bateria dela no trilho, porque ela consome muita bateria. E nessa ICUP a gente sabe que é um pouco complicado, porque os foguetes podem ficar até 1 hora no trilho. Então, a ideia é basicamente deixar o receptor dentro do foguete, e quando a gente enviar o sinal, o receptor dentro do foguete vira um transmissor. Então, o receptor consome menos bateria. Então, a gente está com outras novas ideias para o código da telemetria, nessa ICUP, exatamente para reduzir o consumo de bateria. E também a gente vai trocar para uma memória flash. A gente ainda tem um cartão SD, mas ele é mais porque, se a memória flash não funcionar, o cartão SD se provou muito ruim em voos do Júpiter. O Júpiter nunca conseguiu recuperar dados da telemetria fisicamente no cartão SD, porque ele sempre quebra em voo. Então a gente, para esse ICUP, a gente alterou para uma memória flash e para assim conseguir ter os dados também fisicamente em uma outra memória externa. E esse aqui eu já apresentei um pouco mais da interface, então pode passar, acho que já foi o suficiente. A gente também tem a estrutura da eletrônica, ela tem um formato triangular e ela tem 3 paredes iguais, então é uma estrutura modular, muito fácil de ser montada e muito fácil de ser desmontada também. Foi um grande avanço esse ciclo, porque antigamente as estruturas da eletrônica eram relativamente chatas de montar, por exemplo, com barra roscável, etc. Então, esse ciclo a gente fez literalmente um módulo que monta em 5 minutos, e isso facilita muito, porque a eletrônica geralmente é uma coisa que dá problema de última hora. Então, a gente precisa ter fácil acesso aos circuitos, precisa saber desmontar a eletrônica rápido, exatamente por esses problemas que ocorrem de última hora, seja nas nossas PCBs, seja por criação, etc. A gente já usou essa estrutura no Nix, e ela se provou uma ótima estrutura, então a gente está levando uma versão aumentada dela, de 5 polegadas, para essa ICUP. E é feito também de PETG impressão 3D, e a primeira vez que a eletrônica faz estrutura de impressão 3D, antigamente eram MDF ou polipropileno. Agora chegou o computador. Agora está acertado de Bom, esse aqui é o Júlio terceiro, de fato. Esse aqui é o Júlio terceiro, de fato. E aqui é o nosso. Já vou responder uma pergunta muito rápida. A ausência de cor é um pouco proposital, mas não toda. A gente ainda precisa colocar as cores fantasia nele. Mas ele é o nosso segundo. O projeto manufatura dele está pronto. E, bom, agora eu vou falar muito rapidinho, porque achei que eu vou bastante nos detalhes técnicos do foguete, sobre como vai ser esse Campus 23 e o que a gente já fez e o que a gente está planejando fazer. Bom, começando desde outubro do ano passado, desde a parte de inscrição do projeto, a gente precisa passar os dados técnicos, passar os dados do voo. Eles refazem vários updates do projeto,
que a gente cumpriu todos esses updates, passando todos os requisitos da competição, todos aprovados, todos tendo revisão de segurança, a gente cumprindo com todos os requisitos de segurança. Nossos últimos grandes marcos foram esses dois aqui. Aqui foi a entrega de todos os materiais escritos, né, todo o nosso relatório técnico, a submissão da nossa Podium Session, né, que basicamente a gente se voltaria a fazer uma apresentação de algum tópico que a gente desenvolveu e estudou para esse projeto em específico, para a gente poder apresentar lá, que a gente ainda está aguardando os resultados, mas a gente escreveu o nosso trabalho do desenvolvimento do aerofólio truncado. Então, embora seja uma NACA 0012, a gente vai fazer o truncamento, o corte do aerofólio para melhoria da performance do foguete. Então, a gente escreveu todo esse trabalho que o pessoal do CFD teve para desenvolver e documentar essa parte para a nossa Podium Session e também a nossa Poster Session, desculpa, que foi o grande momento do pessoal do marketing, nosso banner, chamado. E a última marca que a gente teve, que esse ano funcionou um pouco diferente, foi a Video Review. O nosso Search Progress foi um pouco diferente, ele foi mais um texto escrito, a gente falando tudo que a gente já tinha feito e testado para o foguete. E após até o final de maio, né, nossa foi agora no dia 29, no 29 de maio, a gente teve uma call com o nosso revisor de segurança da SECUP, que é o Dirão, e ele revisou, ele viu todo esse foguete, a gente montou ele para ele, a gente mostrou praticamente peça por peça do sistema. Nosso foguete foi bem elogiado e com poucas remarcas. Dia 21 a gente começa a primeira janela de lançamento e a gente pretende seguir com o mesmo espírito que a gente teve na LASC. Eu comentei aqui que o Juno foi o primeiro de toda a competição latino-americana a ser lançado no dia. Então a gente segue nesse mesmo ritmo de cumprir com a história do Juno, de lançar ele no primeiro dia, o quanto antes possível para a gente conseguir ter um lançamento tranquilo, especialmente contando com as dificuldades que a gente pode ter com o time reduzido lá nos Estados Unidos. E a gente tem o nosso encerramento da competição no dia 24. A viagem, de fato, o pessoal começa um pouco antes, como eu falei, a gente precisa preparar algumas coisas que precisam ser feitas nos Estados Unidos. O Arada, a Thaís comentou de algumas coisas que você não consegue simplesmente colocar no avião, justo, então algumas coisas assim, naturalmente perigosas de colocar no avião. Mas a gente vai estar começando aí agora no dia 13 e 14. Vai usar esses dias para preparar tudo que a gente ainda precisa do foguete, que precisa ser feito lá, especialmente energéticos, e treinar a montagem, fazer mais um teste de integração durante a viagem. E, bom, basicamente é isso. Os dias da competição, quem está lançado no primeiro dia, manter o espírito disso e o quanto antes. Basicamente isso. Super bom. Trazer de volta, obviamente. Com o inteirinho, como ele foi, inquebrável. E, bom, esse aqui é o nosso vídeo do challenge que a gente fez esse ano para o pessoal da SECUP, explicando um pouco da história do jogo. From the pioneer spirit of the University of São Paulo, the best university in Latin America, Projeto Júpiter was created in 2015, aiming to foster student interest. From a group of 6 to a team with over 100 members, divided into aerodynamic structures, Avionics, finance, marketing, payload, recovery, propulsion, who bring Juno Third, the rocket that, after 4 long years, will tear up the skies of New Mexico today at Spaceport America Cup. 3, 2, 1. Juno Third is the first project we bring to New Mexico after 4 long years. The Spaceport America Cup is a big challenge by itself. Crossing the continent and legally passing through the US Customs and Border Protection with a rocket is an insane task. But the biggest challenge was to restructure our team after these pandemic years. The whole team was renewed. We did some good virtual projects, but the question about how to handle the project in practice remained open. With a lot of effort and support from the old members, we resumed work in our lab and gave life to Juno 2nd, which surprised everyone with a fantastic flight in Brazil. 5, 4, 3, 2, 1. Working at Projeto Júpiter is an incredible opportunity for me to put my classroom knowledge into practice in a real project.
Right now, we're doing our final assembly test. So we're checking if every part of the rocket is connecting together and everything. June 3 is very special for me because we are bringing the rocket for New Mexico after 4 long years. So I'm very excited for Spaceport America Cup. I joined Project Jupiter in 2021, and since then SA Cup has been the most anticipated competition ever. We developed Juno 3rd and brought it here to Spaceport, believing in our potential to represent our country and bring more inspiration to the next generations. Being part of Project Jupiter is amazing. Being Project Jupiter is something that keeps me alive. It really makes college way more enjoyable, and I've just entered, so You challenge yourself to make this project. In our lab is where I can learn some cool stuff and I can teach others some things as well. Being part of Project Jupiter is the best choice I ever made. Bom, esse é o nosso projeto, esse é o Juno, esse é o espírito que a gente quer levar para esse campo, para representar o nosso país lá. E vamos fingir que o slide não contou todos os sonhos. Além de tudo isso, né, a gente ainda está aqui, a gente está beirando a nossa viagem, então a gente ainda deixa aqui o grande pedido da vaquinha também. A gente está indo, como eu falei, nos dias 13 e 14, e a gente ainda está colocando os valores para utilizar durante a viagem, então ainda é possível doar. Mas esse é o nosso projeto e com isso, obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada pela presença de todo mundo e é isso. The dice, it had to be